A fascinante história de Enoque na Bíblia. Enoque é uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Ele é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5, e é descrito como um homem que viveu uma vida justa e fiel a Deus. De acordo com a Bíblia, Enoque nasceu quando seu pai, Jared, tinha 162 anos de idade. Enoque viveu por 365 anos e teve um filho chamado Matusalém. O que torna Enoque tão fascinante é que ele não morreu como os outros homens. Em vez disso, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e não foi encontrado mais, porque Deus o levou, Gênesis 5, em 24. Essa passagem é muito intrigante, pois sugere que Enoque foi levado por Deus sem experimentar a morte. Isso é ainda mais notável quando consideramos que Enoque viveu em uma época em que a humanidade estava se tornando cada vez mais corrupta e violenta. A Bíblia também diz que Enoque foi um profeta que profetizou sobre o juízo de Deus contra os ímpios. Ele é mencionado no livro de Judas, capítulo 1, verso 14, 15, como um exemplo de um homem que falou sobre a vinda do Senhor para julgar os ímpios. Além disso, Enoque é mencionado no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, como um exemplo de um homem que teve fé em Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. A história de Enoque é um exemplo poderoso da fidelidade e da justiça de Deus. Ela mostra que Deus é capaz de levar seus fiéis para o céu sem que eles experimentem a morte, e que Ele é justo em julgar os ímpios. Além disso, a história de Enoque também é um exemplo da importância da fé e da obediência a Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus e foi fiel a Ele, e como resultado, ele foi levado para o céu sem experimentar a morte. Em conclusão, a história de Enoque é um exemplo fascinante da fidelidade e da justiça de Deus. Ela mostra que Deus é capaz de levar seus fiéis para o céu sem que eles experimentem a morte, e que Ele é justo em julgar os ímpios. Além disso, a história de Enoque também é um exemplo da importância da fé e da obediência a Deus. A história de Enoque também é um exemplo da provisão e do cuidado de Deus. Deus levou Enoque para o céu sem que ele experimentasse a morte, e isso é um exemplo da provisão e do cuidado de Deus para com seus fiéis. Além disso, a história de Enoque também é um exemplo da esperança que temos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor, e Ele nos prometeu que vamos estar com Ele no céu para sempre. A história de Enoque é um exemplo daquilo que vamos experimentar quando estivermos com Jesus Cristo no céu. Em resumo, a história de Enoque é um exemplo fascinante da fidelidade e da justiça de Deus. Ela mostra que Deus é capaz de levar seus fiéis para o céu sem que eles experimentem a morte, e que Ele é justo em julgar os ímpios. Além disso, a história de Enoque também é um exemplo da importância da fé e da obediência a Deus, e da provisão e do cuidado de Deus para com seus fiéis. Se inscreva no canal para mais vídeos assim. Deus os abençoe sempre.